Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos reunidos mais esta noite para louvarmos, aprendermos a palavra do Senhor e glorificarmos o nome daquele que é excelso. Vamos fazer uma oração inicial? Bendito o teu nome, Senhor, por estarmos juntos nesta noite. Glorificamos o teu nome porque tu és grande, operas maravilhas, só tu és Deus, digno de adoração e de exaltação. Estamos diante de ti porque precisamos do Senhor, da tua condução, do teu perdão e da tua graça sobre todos nós, família do Senhor, crianças, jovens, adultos, anciãos, todos nós, lares da tua igreja. Glorificado seja o teu nome, porque o Senhor nos concede esta oportunidade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, vamos abrir no primeiro texto desta noite, em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, de 20 a 28. 1 Coríntios 15, de 20 a 28, e o texto nos diz assim: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Um texto de Paulo maravilhoso, Cristo as primícias dos que dormem. Esse Jesus que nós temos à disposição para colocarmos diante dele as nossas necessidades, vamos clamar agora, louvando ao Senhor primeiramente por tantas bênçãos recebidas que ele tem nos concedido, vitórias, salvação, transformação. Vamos clamar pelos nossos lares, pelos enfermos, pelos desempregados, porque por todos os que estão dependendo de uma restauração, de uma bênção especial, da Igreja de Cristo espalhada por este mundo, entreguemos no altar do Senhor, missionários, obra missionária, povo de Deus. Oremos silenciosamente durante alguns instantes. Vamos orar. Glorioso Pai, eterno Senhor, nós nos aproximamos de novo diante de Ti, em oração, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos lave, nos purifique. Em nome de Cristo, as primícias. Pedimos, ó Deus, que o Senhor aceite o nosso louvor e adoração por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Quantas bênçãos, quantos milagres o Senhor tem operado sobre o teu povo, os teus filhos, a tua igreja. Mas, ó Deus, nós temos sofrimentos, angústias, enfermidades. Toma nas tuas mãos, cura-nos, restaura-nos. Olha por cada filho, cada filha neste instante
estenda a tua graça restauradora, Senhor. Cura, Senhor, conforme o teu grande poder. Levanta da cama, restaura, Senhor, órgãos, neurônios, células. Abençoe, Senhor, os que estão em depressão e angústias da alma, doenças espirituais, emocionais. A tua palavra diz que é o Senhor que restaura. Vença também, Senhor, as nossas guerras e os nossos inimigos. Precisamos de ti porque são mais fortes do que nós. Mas tu és o Todo-Poderoso, o Soberano. Lute pelo teu povo, Senhor, que se reúne em oração. Lute por cada um que precisa de uma porta aberta de emprego, de trabalho, de nova possibilidade. Dê luz, direção, Senhor. Abençoa os lares da tua igreja. Quantos lares desfeitos, quantos lares em conflitos e em perigos. Que o Senhor esteja restaurando, renovando. Que o Senhor esteja abençoando. Visita o teu povo missionário, servos do Senhor neste mundo, igreja de Cristo espalhada por este mundo, Senhor, quantos presos, perseguidos, quantos, Senhor Deus, neste momento angustiados. Esteja concedendo a tua luz, a tua graça, o livramento que vem dos altos céus. Bendito o teu nome, porque tu és grande e sempre nos conduz em triunfo. Louvado o teu nome, nós oramos em nome de Cristo, as primícias. Amém. Irmãos e irmãs, peço que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 3, como segunda leitura que faremos. Gênesis 3, dos versículos 1 ao 9, a queda do homem. Gênesis 3, de 1 a 9. E o texto nos diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Até o versículo 9. Leitura para a nossa meditação nesta noite. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Deus eterno, nós precisamos de Ti. No estudo da Tua palavra, bendizemos o Teu nome pelas Tuas verdades. E clamamos ao Teu Espírito que nos ajude, nos perdoe os pecados, nos dê olhos espirituais para entendermos a palavra do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, esse trecho é bem conhecido e discutido pela Igreja. O capítulo 3 de Gênesis relata a queda do homem. O palco desse drama é o paradisíaco Jardim do Éden. O que é o Jardim do Éden? O Jardim do Éden é um santuário. A origem do termo Éden é debatida pelos estudiosos. Pode significar campina
ou até prazer ou deleite. Daí a associação da palavra Éden com paraíso. Se localizava ao leste da Palestina, na Mesopotâmia. A vida ali é apresentada como uma mesa de banquete. Brotava do solo toda sorte de árvores agradáveis. Deus providenciou também boas árvores para o alimento. O Senhor supriu o homem com toda sorte de bênçãos. Também existia a árvore da vida no meio do jardim, e a famosa árvore do conhecimento do bem e do mal, que lemos no texto. Deus não colocou o homem ali no jardim para o ócio. Ao contrário, ele deveria cultivar e guardar o Éden. O homem deveria encontrar realização nessa obra. Uma vida de trabalho recompensador, em obediência ao Senhor. Porém, havia uma exclusão, uma exceção ímpar: comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era um limite ao domínio do homem sobre a criação. Isso confrontava o homem com a supremacia divina. Porém, todos nós sabemos dos capítulos dessa história. Rodeado de motivos para confiar e atender a Deus, o homem escolheu a desobediência contra o Criador. Os dois comeram e os olhos de ambos se abriram. A sua separação de Deus é expressa no esconder-se. Eles pretenderam se ocultar entre as árvores. Na verdade, as suas consciências os condenavam. E no meio de tudo isso, uma voz lança uma pergunta, e é a que está no versículo 9. Onde estás? Onde estás? Vamos ler novamente o versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Gostaria de refletir com a igreja sobre o tema Onde estás? Significados da procura paterna. Onde estás? Significados da procura paterna por parte do Senhor. Um primeiro significado é o seguinte, irmãos: onde estás? Deus nunca desiste. Deus nunca desiste. Ao comerem do fruto, eles se tornaram rebeldes. A desobediência humana originou e gerou a queda, um drama que os lançou no pecado e na perdição. Esse fato afastou o homem de Deus e também da santidade. O apóstolo Paulo nos dá uma interpretação disso. Toda a humanidade está por natureza sob culpa. A origem desse estado se situa no pecado de Adão. Paulo o descreve como o nosso ancestral comum. Deus designou Adão como representante de todos. A sua ação condicionaria toda a sua posteridade. Os resultados envolveriam os seus representados. Isso se cumpriria, quer para o bem, quer para o mal. Adão determinou o destino de todos os seus descendentes. E imaginamos que não precisaria ter sido desse jeito. Deus colocou o casal em um estado de felicidade e prometeu confirmá-lo nesse estado perenemente. Era só ser fiel, era só ser obediente aos mandamentos do Senhor. Mas nós sabemos que tudo ocorreu bem diferente. Paulo afirma no primeiro texto que lemos que em Adão todos morrem. Em Adão todos morrem. Pensemos um pouco no momento imediato da queda. Um sentimento estranho e muito pesado no íntimo. Dominados por um senso de profanação e de culpa, uma sensação ruim.
e fria de separação e de morte. E isso os levou a sentir vergonha e a ter medo de Deus. Lemos no texto de Gênesis que Deus andava no jardim pela viração do dia. Podemos inferir que diariamente Deus fazia isso. Mas será que Deus voltaria depois daquele pecado? Será que, sabendo da desobediência, ele retornaria ali? Sim, ele retornou. A voz do Todo-Poderoso voltou a ser ouvida. Onde estás? Isaías nos diz: a mão do Senhor não está encolhida para salvar. Aleluia, Deus seja louvado. E na viração do dia, Deus obstinadamente aparece ali novamente. Onde estás? Está aí no versículo 9. Significados da procura paterna. Uma pergunta maravilhosa que nos indica que Deus nunca desiste. Ele volta a andar pelo jardim, mesmo após a queda. Um outro significado da procura paterna nesta pergunta, onde estás, é que Deus chama. Você leu no versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem. E chamou. O Senhor poderia optar em não retornar ao jardim. Ele tinha motivos de sobra para agir dessa maneira. Porém, ele volta àquele lugar e toma uma iniciativa. Deus chamou ao homem, apesar de tudo o que ele fez. Essa questão de ser chamado é bastante curiosa. Vamos pensar um pouco sobre esse fato corriqueiro. Em determinados casos, nós não queremos ser chamados, não é verdade? O que menos desejamos é ouvir falar o nosso nome em certas situações. Quando acaba aquele momento, sentimos até um certo alívio. Porém, em outras circunstâncias, ocorre o contrário. Torcemos para que sejamos chamados e convocados para algo. Você já foi chamado em tal concurso, em tal lista? Parece que todo mundo excitado é chamado, menos o nosso nome. E quando ouvimos ou sabemos do nosso chamado, chegamos a jubilar. Porém, se não estamos na lista, nós ficamos decepcionados. Queríamos ser chamados. No entanto, irmãos, é necessário observarmos uma outra opção. Em certas situações, nós precisamos ser chamados. Nós carecemos de ser chamados. Não se trata simplesmente de não desejarmos isso. Também não se refere ao querermos ser lembrados, mas é uma situação crítica, um momento crítico de carência e de precisão. Nesses momentos, ai de nós se não formos chamados. Era exatamente esse o contexto ali no jardim. Eles não estavam em situação fácil, mas estavam agoniados. Após aquela ruína espiritual, alguém tinha que agir. E Deus agiu rápido e chamou o Senhor Deus ao homem. Que maravilha! E chamou o Senhor Deus ao homem. Onde estás? Essa atitude do Pai era o que os dois mais precisavam. Se aquela voz paterna não fosse ouvida de novo. Embora dispersos, eles precisavam daquela palavra. Quantas vezes o Senhor também nos tem chamado? É impressionante como ele não se cansa de ir atrás. É fantástica a disposição de Deus em alçar a sua voz. Onde estás? Versículo 9. Pergunta de Deus ao homem: onde estás? Significados da procura paterna. Deus chama. E como precisamos ser chamados? Meus irmãos, irmãs, nós também vemos nesse chamado paterno um significado profundo. Onde estás? Deus se interessa pelo paradeiro. Deus se interessa pelo nosso paradeiro. Onde estás?
O Senhor Onisciente sabia o que havia ocorrido. Deus ajusta a sua linguagem à limitação humana. Ele sabia muito bem que eles estavam escondidos. O casal se retraiu por entre as árvores do jardim. Sabedor de tudo isso, o Senhor lança a indagação: onde estás? É interessante pensar nessa palavra, já que Deus tinha o conhecimento exato do local. O fato é que o Senhor retornou e quis alcançá-los, apesar do pecado que causou a separação de Deus, pois eles selaram uma aliança com o príncipe da morte. Mas será que o poder das trevas calaria o Senhor? Será que a queda impediria Deus de se comunicar? Não. O som do seu chamado chegou até os dois. A sua voz continuou ultrapassando todos os limites e chegou aonde eles estavam. Deus se interessou pelo paradeiro daquele casal, assim como se interessa pelo nosso paradeiro. O chamado do Senhor chega até as profundezas. A barreira da morte não foi suficiente para conter. O Pai se interessou por eles, pelo destino deles. Do mesmo modo que Ele faz conosco quando fala, mesmo que fujamos. Nós lemos no texto bíblico aquela palavra que diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ele quer saber onde estamos. Não importa o lugar, Ele já sabe. Ele procura. Não faz diferença a altura, não faz diferença a profundidade ou largura. A pergunta do Senhor continua, desde o Éden: onde estás? Os pais, muitas vezes, querendo procurar e alcançar seus filhos, os pais costumam dizer: diga onde você está. Eu vou aí te buscar. Diga onde você está. Eu vou te buscar. Onde você está, meu filho, minha filha? Em certo sentido, esse também é o significado aqui de Deus dizendo: onde você está, não importa, profundidade, abismo, onde você está? Onde estás? Qual lugar? Qual a situação? Não importa. Eu vou, eu alcanço, a minha voz ultrapassa. Mesmo que haja queda e pecado, mesmo que haja uma nova situação precária, uma queda, onde estás? Onde estás? Isaías 41 nos diz: tu a quem chamei dos seus cantos mais remotos. Perceba, tu a quem chamei das extremidades da terra, dos cantos remotos. Está em Isaías 41, 9. Nada impede a Deus de ousar fazer essa pergunta: onde estás? Mesmo que estejamos em lugares tão áridos, tão difíceis, tão profundos, Deus pergunta: onde você está? Eu vou aí te buscar. Eu irei te buscar. O Senhor já sabe. Ele quer a nossa manifestação. Onde estás? Significados da procura divina, da procura paterna. Deus se interessa pelo seu paradeiro, pelo meu paradeiro, no lugar onde estamos. Mas, querida igreja, povo de Deus, esta pergunta maravilhosa aí do versículo 9 também nos traz um outro sentido, um outro significado para a procura paterna. Onde estás? Essa forma de inquirir teve um objetivo estratégico. Deus espera uma resposta. É um outro significado. Deus espera uma resposta. Na verdade, foi uma pergunta do Senhor provocativa. Em certo sentido, foi da mesma pergunta que fez para Caim. Os irmãos se lembram quando o Senhor perguntou para Caim, que estava ali de coração irado e cometeu o primeiro homicídio? Ele se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. O Senhor lhe questionou: onde está Abel, teu irmão? Um outro texto, aí de Gênesis também. Caim respondeu, mas com hipocrisia e agressivamente. Foi o que se deu na conversa com o primeiro casal, uma pergunta.
um questionamento do Senhor. Havia uma intenção mais profunda naquela fala divina. Deus os estava induzindo a vir a Ele novamente. O questionamento significou uma luz de esperança. Com aquela pergunta, o Senhor garantiu a comunicação. O Senhor preservou a comunicação do homem com Deus. Assim estava garantida a manutenção do diálogo. Como precisamos falar com o Senhor. Como precisamos desse diálogo, e Deus, na sua misericórdia, garante isso desde o Éden. E assim, irmãos, Deus estava esperando uma resposta, uma reação. Onde estás? O Senhor aguardava um retorno em sua direção. Assim como Caim, Adão também respondeu à pergunta. Mas ele não foi tão ríspido como Caim. Ele não foi tão sarcástico como Caim. Os irmãos se lembram das respostas de Caim. Na verdade, Adão foi até sincero e demonstrou seu fracasso. Ouvi a tua voz, disse Adão. Versículo 10. Ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Conseguimos até visualizar o semblante decaído de Adão. Pergunta maravilhosa também. É para mim e para você. Onde estás? E assim, hoje ainda, estamos diante desse questionamento do Senhor, que quer garantir a comunicação, que quer preservar o nosso diálogo para com Ele, mesmo que estejamos no abismo, em situação difícil, escondidos. O Senhor continua perguntando: onde estás? Onde você está? Ele quer garantir com isso a comunicação. Deus é misericordioso. Será que temos ouvido a voz do Senhor que nos busca? Muitas vezes nós não reagimos ao chamado de Deus, mas devemos dizer: estou aqui, Senhor. Diga ao Senhor: estou aqui, Senhor. Estou sujo, estou envergonhado, ó Pai. Estou enfraquecido, mas estou aqui. De nada adiantou tentar me esconder, ó Pai. Eu estou aqui. Que o Senhor nos dê esse coração. Quando o Senhor chamou Samuel, várias vezes à noite, ele foi orientado por Davi a responder: fala, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve, disse Samuel. Onde estás? A pergunta de Gênesis continua nossa ali no Éden. Significados da procura paterna, significados da procura divina, estamos estudando nesta noite. Um outro aspecto é este que acabamos de ver. Deus espera uma resposta. Ele pergunta porque ele quer manter o diálogo e ele espera uma resposta. Concluindo, irmãos, concluído Igreja de Jesus, o palco do drama da queda foi o paradisíaco Éden. Éden, nós vimos na introdução, pode significar campina, prazer, deleite. Daí a associação da palavra Éden com paraíso, como sempre falamos, como sempre dizemos. Nós lemos esse texto hoje, e ali naquele paraíso o homem escolheu a desobediência contra o Senhor. A desobediência contra o Senhor. Mas, meus irmãos, este versículo maravilhoso, 9, continua. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus continua procurando. Deus continua agindo e chamando. E a pergunta fica para a igreja, a pergunta fica para a minha vida, para a sua vida.
Levemos no coração essa pergunta maravilhosa do Senhor que busca, mesmo nas situações difíceis. Onde estás? Respondamos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça. Amém.